né, que foi um dos médicos que iniciou esses trabalhos na década de 80. Na década de 80 a gente já tinha artigo científico validado mostrando que o extrato ele podia controlar as crises Extrato de cannabis. Desde a década de 80, alguém já fala disso. Sim. E isso foi ignorado pelo preconceito com a maconha? Preconceito total, porque tem uma parte mais histórica, assim, da cannabis que eu nunca parei pra olhar muito bem. Mas, tipo, nos Estados Unidos tinha uma coisa com associar ela com uma droga mais racial. Os mexicanos, o preconceito. Uma coisa- E aí eles sempre falavam que era... Sempre associavam com algo mais racial. Uhum. Realmente por puro preconceito. E por muitos anos as pesquisas elas ficaram paralisadas. Completo, sim. E esse cara, no Brasil, né, que tu falou... O Carline, que já faleceu. Como é que ele... Foi o, digamos assim, um dos iniciais aqui que começou a fazer esses estudos, né? Mas tu sabe como é que ele começou a criar a hipótese de que a maconha podia Então, já ajudar? sabia, já tinha. Na década de 80 você já sabe. Cara, assim, é fácil de falar que é década de 80 que a gente tem registro. Mas, pô, cannabis medicinal vem, sei lá, de 2.500 a.C. Os caras você tem imagem de pinturas recuperadas na China de imperadores usando colar de cannabis. Como é que eu acho isso? Escreve aí Sheng Nang. Com SH? S-H-E-N. Sheng Nung. Nung. Procura aí esse imperador. Vai ver retrato dele, cara, com um colar de cannabis. Desde aquela época. É ele aí mesmo. Esse aí. Era um imperador chinês que plantava e já naquela época você já tinha registros de usar ela pra várias coisas. Controlador. Umas coisas assim, que eles não sabiam como que isso acontecia. Beleza, eu sei que é uma planta, mas o que ela faz, assim? Sim, qual é a instrução que ela Qual manda? que é a instrução? Isso a gente foi descobrir só um tempão depois. Uhum. Quando a gente foi, então, entendendo que era muito mais que uma planta, cara. Porque a gente tem maconha no nosso cérebro sendo produzida. O nosso próprio cérebro tem um sistema chamado endocannabinoide que secreta substâncias muito similares ao que a gente encontra na planta. Você acha que a cannabis ela faz efeito por quê? A gente tem receptores, a gente nasce com esses receptores. Então, por exemplo, para uma substância fazer um efeito em você, é como se fosse uma chave abrindo uma fechadura. Tem que ter algo ali esperando aquela Isso, substância, esperando. né? Exato. Perfeito. Isso é muito bom de analogia, cara. Por isso, eu vou ter que rever o podcast pra pegar as analogias. Mas é isso. É como se estivesse ali esperando. Então, a gente tem esses receptores canabinoides espalhados pelo nosso corpo. Uhum. Pé, no intestino, na cabeça, em todo lugar. Assim, você pega, às vezes, o mapa, é do pé à cabeça. A gente tem esses receptores. Caralho. Se a gente tem receptor, a gente pode ter um efeito. E depois que a gente foi descobrir, né, lá pelo Michulan, que era um químico israelense, ele que descobriu esse sistema endocannabinoide. Descobriu que a gente tinha substâncias produzidas pelo nosso próprio corpo. Uhum. Então, o meu cérebro produz um pouquinho de maconha. Produz todo dia. Com qual objetivo? Homeostase, equilíbrio. Faz parte do equilíbrio do seu corpo. Aí tem várias funções. Pode ajudar a você ter mais fome, a você dormir melhor. São substâncias que elas fazem homeostase. Caralho. Como, por exemplo, a anandamida e o 2-AG, que são esses dois endocannabinoides que têm essas funções de equilíbrio mesmo. Já viram? Se você consegue deletar o sistema endocannabinoide em camundongos, eles não sobrevivem. O que eles fazem? Morrem. Mas simplesmente morrem ou eles se destroem? Não, morrem. Não tem... Acaba muita funcionalidade, outros sistemas começam a falhar. Então, ele tá ali como um equilíbrio. Meio que pra manter o corpo inteiro... Equilibrado, isso. Homeostase. Pra não ir mais pra um lado come e pra tal. caralho, ou isso, corre meio pra que caralho. te mantém meio que numa faixa, entendeu? Então esse é o sistema endocannabinoide. E a gente tem esses receptores. Estão espalhados pelo nosso corpo. Esses efeitos que a gente encontra, que a gente tá olhando ali... Na criança, é que no cérebro dela, ou em vários outros lugares, ela tem esses receptores que, quando o pai coloca aquele extrato, ativamente vai fazer alguma coisa com esses receptores. Vai se ligar, vai baixar a atividade, vai aumentar a atividade. Uhum. Então, quando a gente fala sobre cannabis medicinal, isso é importante falar, cara. A gente não fala mais sobre se funciona. A gente já sabe que funciona.
Só que a gente vive num país com uma ignorância científica absurda. Uhum. Não falta evidência. Sempre que a gente fala de maconha aqui no podcast, Dá merda. no corte sobre isso aqui, deve ter um monte de cara já Xingando. xingando. Com certeza tem. Cara, então, é a galera que não quer... Primeiro, Dá o braço a torcer. não é a galera às vezes que não quer ouvir o lado de pessoas que trabalham com isso. E é também aquela galera que não quer se colocar no lugar, né? Falta empatia. Cara, Mas existe gente que combate esse uso? sim, que quer proibir até pra fim medicinal, pô. Claro. Com qual justificativa? Nenhuma justificativa moral dela. A gente sempre pensa sobre aquela coisa de ética e moral, qualquer diferença, etc e tal. Aham. A pessoa tem uma própria moral, ela quer seguir uma conduta dela que pra ela aquilo ali é ilegal. Mas agora, acho que o lance a gente sabe que a maconha ela funciona para fins medicinais. E o recreativo? Como é que tu enxerga esse Então, aí ponto? também aí são dois mundos. Quando a gente fala sobre, por exemplo, o que eu estudo, aí eu vou só voltando um pouquinho, é poder entender como que esses medicamentos, como que esses compostos da maconha, que tem vários compostos que são derivados dela, outras substâncias, né, substâncias ativas, que a gente chama de canabinoides, por exemplo, o canabidiol, Uhum. que é famoso, o THC. Como que esses compostos eles podem ter efeitos terapêuticos, como, por exemplo, controle de crises convulsivas, redução da inflamação, proteger o cérebro contra danos, redução de outros metabolismos que podem estar superativados e causando algum tipo de dano. A gente chama isso de estresse oxidativo, que é quando as células estão morrendo lá por uma série de outros motivos. E aí eu comecei isso no doutorado, poder entender qual é o mecanismo. Uma coisa é eu ver você tomar um extrato e você chegar pra mim na semana que vem e falar, cara, pô, tô dormindo melhor. Uhum. Isso é um efeito físico que você tá me dizendo. Agora, o cientista tem desde o cara que vai estudar o comportamento até o cara que vai chegar e vai falar assim, beleza, mas por onde que isso acontece? Uhum. Foi ali que eu entrei. Foi ali que eu comecei a tentar buscar informações de qual célula era afetada por esses extratos, qual célula que, por exemplo, podia inflamar a célula, causava uma inflamação na célula. E aí eu Jogava maconha. via se diminuir a inflamação. Foi coisa que eu também acabei vendo.